Recording progress. Bom dia, Josi, tudo bem? Tudo bem, Kleber? Tudo jóia. Você dá uma Fui pegar arrumada. fui pegar um cafezinho aqui, senão... Não, e o inverno aqui tá de matar, Kleber. Tá, né? Tá 10 graus hoje. 10. É muito Nossa. sofrimento. Deixa eu arrumar aqui meu computador, peraí. Eu vi que tu tá gravando, mas não tem problema, a gente está em casa, né? Ah, eu nem te perguntei, sabe por quê? Te autorizo, te autorizo. Tá autorizado. Então, sabe por quê? É. Agora o Zoom pede autorização, né? Isso é bacana. Eu tenho feito... Eu já estou com 63 agora webinars. E eu tenho algumas reuniões gravadas e é muito legal, porque tem muita discussão, tem muito aquecimento de ideias que acontecem que não surge no webinar, né? Que o webinar fica gravado. Então, eu tenho esses... Se você me autorizar, depois eu até compartilho, sem nenhum estresse, mas é muito legal. E eu acho que o Caldeira, ele vai participar. O Caldeira, para você entender um pouquinho, tem um movimento que eu estou criando de criação de uma comunidade de processo. E é o conceito de comunidade mesmo, envolvendo o... olha como as coisas estão conectadas. Você me falou do Tsukumo. Sucumo. Tsukumo. É isso, né? Uhum. Tá. Eu conversei com a Gabi, que é a mentora da comunidade do Pólen. A Gabi faz parte do MOL do Bretas, que a gente conhece o Bretas também, eu não sei se você conhece ele, como que ele chama? Marcelo Bretas, é isso? Acho que é. O Conheço Marcelo, esse nome, conheço esse nome. o Marcelo Bretas, ele que fez o MOL, que é o Masters of, não sei, ele é a primeira comunidade de formação de líderes, acho que é isso, de comunidades.
Então, o Bretas, ele é um dos fundadores da autoeducação autodirigida, como é que chama? Você faz doutorado, eu vou lembrar, são nomes novos para mim, eu não gravei ainda. Mas ele é o cara, Marcelo Bretas, ele fala sobre a educação autodirigida. E a educação autodirigida é o futuro da educação. As pessoas vão buscar, por tanto conhecimento disponível, a sua autodireção para aprender, né? E ele montou um MOL. Ele tem 90 caras do Brasil todo, do qual a Gabi faz parte. É a primeira turma de formação de profissionais para a criação de comunidades. E a Gabi me conectou com a Paula, que também faz parte do MOL, e a Paula é uma das mentoras do Tsukumo. E ontem eu fiz a reunião com a Paula. A Paula trabalha no agronegócio, ela é essencialmente pessoas, ela é do pilar pessoas, e ela usa a gamificação para criar uma cultura, e aí ela tem vários jogos que ela criou, relacionados a processo, relacionados a desempenho de pessoas, relacionado a um monte de coisa. E ontem eu só ouvi, eu encontrei ela e bebi um pouco dessa fonte, mas aonde que eu ia chegar? Eu vou criar essa comunidade de processos para que a gente possa falar de processos e aí conectado com outros pilares. E o Caldeira, que é da área de educação, eu falei para você que a gente tem um MBA na Unirp, né? E ele é um dos caras cabeças dentro da Unirp, da faculdade aqui de Rio Preto, e ele é essencialmente processo. E ele vai participar da criação dessa comunidade de processo. Legal. E ele tem uma preocupação muito grande da continuidade do ensino tradicional, em específico na Unirp. Então, porque é um negócio, né? Porque é um negócio, né? E esse negócio, ele vem sendo como é que é um tsunami em cima, e questões disso do conhecimento, de que o conhecimento está disponível, e as pessoas não têm dinheiro, né? Para estar pagando. Então, a estratégia tem que ser outra, certamente. Como comunidade de conhecimento, né? Então, eu convidei ele para fundar a comunidade de processo, porque não tem, eu pesquisei pouco, confesso, apesar de ter procurado muito, mas pesquisa tem que ser a fundo, né? Mas o raso que eu procurei não tem, então acredito que isso vai ser bem inovador, tá? Fica o convite, na hora que a gente estruturar, se você quiser participar, acho que vai ser bem legal. E aí ele foi convidado para participar do mês da inovação de uma empresa de inovação aqui em Rio Preto. Eu fui o curador da área de processos e eu convidei ele para falar de processo. Ele amou, e aí ele tem feito alguns webinars comigo, exatamente para que ele possa cada vez mais ocupar o espaço de processo, junto com outros que falam de tecnologia e pessoas, e aí eu convidei ele para participar conosco, tá? Porque esse processo de geração de cultura dentro do mundo corporativo passa por essa linha de educação, né? E a ludificação tem muito esse pé no ensino, né? Na forma de educar. Bom, e tu vê como são as conexões. Tu vê como é que são as conexões, né, Kleber? É muito doido. Eu te falei, eu fiz uma rodada do game em São Paulo, lá com uma menina que eu nem conhecia, que foi pedido, apresenta para ela o game. Aí foi o Fernando, e o Fernando tá com essa comunidade, que é um grupo que rola, o Ludificar, agora não me lembro como é que é o nome da comunidade, e ele é um cara que impulsiona muito isso, e ele está conectado com várias redes. Tu vai ver que agora a gente vai falar desse tema aqui, e vai chegar uma hora que eu vou te dizer, se a gente abordar
tudo isso, Kleber, a gente não vai entregar nada, sabe? Tipo assim, como consistência. E aí eu vou te conectar com uma outra pessoa para fazer uma parte que eu entendo que eu gostaria de fazer, mas tem um cara que eu conheço que é especialista, sabe? Numa abordagem, te lembra que eu te falei de cultura organizacional, de William Schneider? Mas, tipo assim, tem um cara que é um auto-estudioso disso tudo, então é ele que tem que falar disso, sabe? Então a gente vai criando as conexões, é muito doido isso. Vai ramificando, né? Eu sei o que é isso. É por isso que eu estou dando foco, primeiro, na visão organizacional. Eu não estou abrindo o tema pelo tema, então eu estou indo e trilhando na visão organizacional, trazendo essa teoria para a prática, o que já limita um pouco, e mantendo as conexões de processos, pessoas e tecnologias. Então, isso como um talvez hub, né? Como um hub. Porque os temas verticalizados, eles são enormes. Então, assim, já direcionando esse conteúdo para o webinar, de fato, a gente tem dois, e a gente pode fazer um webinar de um jeito, e se você se colocar à disposição, a gente pode fazer um segundo webinar de outro jeito. A gente pode, nesse jeito, colocar uma visão vertical do tema, a gente pode colocar, assim, o que é a ludificação, como ela, de fato, se conecta na cultura de uma forma bem ampla, trazendo a visão de cultura por área, da ludificação como algo que pode ser constante e automotivacional para as pessoas, para elas poderem pegar aquele espírito de competir. Algo bem verticalizado e bem genérico, mas para fazer o contexto do assunto, e um segundo direcionado para uma aplicação, que aí sim seria o plano de cultura mesmo. Assim, de tudo isso que a gente falou, como a gente pode levar a ludificação para uma ação de transformação cultural. Ou a gente já nesse faz a introdução da ludificação como, eu não sei se é um artefato, como a gente vai chamar isso, como, né, isso é denominado, para fortalecer a cultura, bem específico, quer dizer, o foco é a cultura, e eu uso a ludificação para atingir esse objetivo, e num segundo a gente pega a ludificação e expande ela de outro jeito. Olha só, tu me deu uma oportunidade ímpar, que é o seguinte, eu te falei que o meu Mac morreu no início de maio, eu te contei aquele dia que meu computador morreu? Não, tá. Não. Bom, enfim, enquanto ele dava sinais de morte, eu fui salvando coisas. Eu fui, tipo assim, levando para o iCloud, comprando mais espaço, fazendo coisas. Mas, enfim, a gente sempre perde alguma coisa, né? E aí, pá, Kleber, beleza, vamos fazer esse webinar, eu tenho um material bacana. Onde é que está o material? No Keynote que está desaparecido e só aparece o nome, eu não tenho material, tá? Aí, tipo assim, aí eu tenho um vídeo lá no Google Drive de um treinamento que eu dei. Aí eu comecei, Kleber, a pegar as coisas, e aí eu tenho 2 disciplinas que eu vou dar agora, e amanhã eu tenho outro encontro sobre um curso EAD. Eu falei, para aí, eu vou dar uma arrumada nisso. E na medida que eu fui arrumando isso, e lembra que tu me falou de ter uma apresentação, e eu vi aquela último webinar na semana passada, adorei o Caldeira, tá? Legal, né? Achei ele show de bola. Já estou usando a frase dele que eu não conhecia, que a gente sempre tem que se... Lembra que eu peguei uma tua? A trilha e o trilho, adorei. Já tá aqui. Você sabe, esse foi ele que falou, é fantástico, mas isso veio do insight do fechamento desse evento. Que eu falei para ele, ele falou no webinar, ok, mas a sacada foi, só para abrir a janela, que eu recebi uma pergunta que as pessoas falavam assim,
puxa, eu tenho o meu processo da empresa, mas as pessoas não seguem. E aí eu, na hora, tive esse insight. Eu falei assim, olha, vocês confundem processo com procedimento. Processo não é procedimento. Aí o cara virou e falou, tá, mas então o que é processo? Eu falei, processo é trilha, Aí procedimento é veio. trilho. Fica Porque show, perfeito. eu vou fazer um webinar, inclusive, disso, porque processo é trilha, procedimento é trilho. E quando as pessoas falam do passo a passo, isso não é processo. E aí É o Caldeira trilha. virou, ele no evento falou, Kleber, que sacada! Eu falei, cara, nós vamos ter que começar a usar. Cunhar, claro, claro. Tem É que cunhar, pautar, né? Mas mas enfim, foi eu, só um parênteses, porque não, ele amou. E ele virou e falou, cara, eu vou mas usar eu, isso em tudo quanto é lugar. mas eu acho que tu tem que pegar isso, olha, eu te dar uma sacada, tipo, uma questão de meio que registrar, sabe? Tá. Como tipo um carimbo. Claro, tu tem a cabeça boa, mas pega esse carimbo, porque ele é perfeito. Eu usei isso com um cliente. Eu estou numa roubada num projeto, Kleber, mas roubada. Sabe Ah, você aqueles projetos comentou. assim? Ah, mas eu tô morta nele, morta. E aí, tipo assim, aí eu falei isso. Eu falei, vocês querem o trilho e não tem a trilha. Aí expliquei. Não, mas É você não está fantástico. entendendo. Você não está entendendo. Eu falei, eu estou entendendo. Vocês é que não estão entendendo. Vocês querem o detalhamento de uma coisa que não está conceituada. Porque daí me dá uma visão mais ampla e não tão chão, não tão lá no chão que nem eles querem, que é impossível chegar lá, né? Bom, então, pensando nisso, pensando nessa tua leitura de um webinar, 2 webinars, de que eu pensei no Paulo Carvalho, que é outra pessoa que tem uma experiência hiper boa, tecnologia, processos, tem game, tem tudo, eu falo dele. Então, eu pensei o seguinte, Kleber, de falar, da gente conversar um pouco mais o que é e para quê, certo? Quando eu cheguei lá, e aí tem uma frase do Fernando, que o Fernando disse assim, eu e um grupo de amigos passamos a usar o termo ludificação para sair desse estigma do game, do estigma de um joguinho, vamos dizer isso, né? Ah, Mas, então, tipo assim, tu vai ver que eu uso gamificação, porque é o que está falado, mas eu acho que o nome, a denominação, o título do webinar tá perfeito, mas para a gente trazer esses insights. Então, tu vai ver que na apresentação, de qualquer maneira, eu coloco gamificação, a gente pode até mudar, né? Eu tenho até amanhã para pensar nisso, né? Porque não adianta eu pôr uma palavra e falar outra, sabe? Que não está tá, muito introjetado. tá. Então, eu penso que a gente poderia falar um pouco mais genérico, tipo do que é game, do que é jogo, eu já te abro aqui, a gente falar de que é o motivar, o porquê que é motivar pessoas, falar do que é motivação intrínseca, motivação extrínseca, falar sobre o círculo mágico, tipo assim, teorizar um pouco mais, para a gente sair dessa coisa que é um joguinho, sabe? Tá. Que é muito mais ligado à cultura. E aí, quando tu vai ver que vai chegar um determinado momento que eu vou tentar falar sobre esse modelo de cultura organizacional, mas daí vai estar muito extenso, sabe? Vai estar cansativo. Então, eu vou abrir para ti aqui, tá? Tá. Tu me dá o acesso? Acho que já tá. Já. Ah, Ó, tem outra coisa para falar. Fala. o que a gente é, é, eu não vou mudar, só vou talvez criar uma outra visão complementar. A gente também pode mudar o tema, porque o tema, nesse caso, eu queria levar ele muito forte para a ludificação como sendo de fato um caminho para fortalecer a cultura. Então, a gente pode manter esse rastro, 80% a gente faz o fortalecimento desse conceito da ludificação e 20% a gente conecta
com a cultura organizacional. Ok. A gente, entendeu? A gente não perder esse vínculo, porque eu achei fantástico a tua vinda nesse momento, porque nós estamos falando já numa sequência da cultura organizacional, como que eu descubro a cultura, como que eu fortaleço a cultura através da pirâmide CPR-BR, que é um conceito que a gente consolidou. A gente falou dos pilares, das armadilhas, e agora a gente vem com um método, vamos chamar assim, como uma forma que a gente pode fortalecer essa cultura. E o fortalecer a cultura, na minha cabeça, dá essa visão de, ok, eu quero perenizar, mas perenizar não de uma forma de metódica do tipo, vem aqui, responde, vem aqui, fala para mim, missão, visão e valor, vem aqui, faz o passo a passinho, né? Aí a ludificação ela é algo maior, que ajuda a fortalecer. Então, a tua ideia agora é boa nesse aspecto, porque você tira a visão da ludificação do joguinho, inclusive no nosso jornal, a gente, na verdade, isso, o jornal, a gente fez uma publicação falando exatamente sobre essa questão da gamificação, que a gamificação ela vem de uma tradução do americano, do inglês, gamification, mas que não é a gamificação do joguinho, é o aspecto lúdico, que tem uma pancada de coisa por trás. Então, se você, e aí complementando e ver se eu entendi, se você trouxer essa visão da ludificação com tudo aquilo que embarca na ludificação, aí você termina chancelando como um método que fortalece a cultura, que é o jeito que a empresa tem que funcionar. É isso? Vamos ver se a gente chega lá. Acho que sim. Vamos ver se a gente chega, se eu consigo atender isso. Deixa eu te falar uma coisa. Um passo ao lado. Fala uma coisa. Essas reuniões que tu grava, tá? Esses ensaios. Lembra que eu te falei que eu tô fazendo, que eu fiz um curso de facilitação virtual? Lembro. Tá. Essas reuniões que tu grava, elas podem ser drops nas tuas redes sociais ou no teu próprio YouTube. Sabe um drops? Tipo assim, Olha, que legal. eu gostei dessa parte aqui do que eu falei, do que o Caldeira falou, do que a Josi falou. Isso aí é um drops, tu entende? Isso aí dá trabalho fazer, né? Mas tipo assim, puta, que sacada. Tipo aquele encontro de, né? Que sacada. Isso aqui é um corte de 1 minuto. Viu? Vamos lá. Já Não preciso anotei, te, já. não preciso te explicar muito que tu entende. Bom, Tanta coisa, Josi, meu Deus. Se eu tivesse, acho que se eu tivesse uns 50 mil por mês, eu já tinha contratado uma equipe só para fazer essas coisas, porque tudo que você vê é esforço nosso, você não tem ideia. Putz, mas tá bom. Eu já bom, anotei aqui. aí aqui tá. Aqui é o seguinte, como tu me assistiu lá na live BPM. do IDEC, que tem outra coisa para falar do IDEC também, mas é outra comunidade, mas não pode ser hoje. Aí é o seguinte, como tu viu eu falando, no primeiro momento eu falo sobre os meus primeiros contatos com jogos, tá? Que eu falo do beer game, o processo lá de cadeia, de modelo tradicional, de estratégia com visão integrada. Então eu começo nisso aí, tá? Depois, ó, já pus aqui, eu já fiz o slide, tá? Depois tu vê o que tu quer. Aí o que é Ótimo. ludificação, né? Porque aqui tu tem o fortalecimento. Então aqui eu entrei na trilha da ludificação, tá? Perfeito. Aí eu falo que é o uso de técnicas de jogos, né? Que utilizam mecânicas. Aí eu falo sobre a origem desse estudo feito sobre o uso de jogos na humanidade, né? O jogo como elemento de cultura. Aí aqui um troço Nossa, que muito, legal. cara, muito legal que eu vi no Nossa, WeLabs. Cara, isso aqui tá o crédito, ó, não tem crédito aqui, mas eu vou olhar. Tava aqui o crédito, não tá. É muito bacana isso aqui.
Aí, tipo assim, falando como é o mundo real, o que a ludificação, a gamificação leva a um círculo Tem mágico, como você depois com esse... colocar, tem como você colocar em modo apresentação para ficar a tela um pouquinho maior? Tem. Ficou. É só ir lá embaixo, ó, lá embaixo. Tá É, bom. Foi. só Aí, para eu ver não, que legal, ficou. legal, legal. Aí aqui, tá, já te falei disso. Aí aqui eu falo, ó, eu tinha o crédito aí não estava, vou Aí, isso que arrumar. eu queria ver. Círculo mágico, né? Aí, Muita gente fala do círculo que mágico, eu não cheguei a estudar. ele vem daqui, ó, tá? Eu estou estudando, tá? Bacana. Lembra que a gente, né? Estou estudando. Aí fala aqui do círculo mágico. Aí depois aqui no livro Gamificar do Brian Burke, ele coloca gamificação, o que é jogos, ele coloca como programa de recompensa. Por que eu acho importante colocar? Porque as organizações, elas conhecem programas de recompensa. Então, por isso que eu acho importante trazer para cá, né? Então, falar de gamificação, ludificação, talvez eu já pudesse pôr barra ludificação. Então, e aqui está ligado, nessa tela, quando eu eu vou falar sobre a preocupação de que as pessoas passam muito tempo jogando, né? E que essas experiências dos jogos podem ser levadas para o mundo corporativo. Aí aqui eu vou falar também daquele TED da Jane McGonigal, que ela fala sobre se os seres humanos utilizassem todos os seus ensinamentos e suas práticas que conhecem nos jogos e que tem aquele senso de vencer de uma forma épica, que o mundo seria melhor, entende? Então, resumindo, né, Kleber? Qualquer coisa tu me fala, eu te falo um pouco Não, mais, tá tá? perfeito. Tá Tá. perfeito. Aqui, cara, peguei de novo desses caras, tá? O eLabs que não está aparecendo. Aí, o que eles colocam? Aí, fecha um pouco com aquela fotinho que eu trouxe aqui, onde a gente traz o que é jogo, que é por entretenimento, o que é o serious game, que são jogos sérios, né, com o objetivo de resolver algum problema, que tem alguns elementos de gamificação, e gamificação, na verdade, é um grande processo, né? A ludificação é um grande processo que tem entretenimento, tem coisas sérias, mas tem um algo mais que daí eu pus depois. Tem um algo mais que é mobilizar as pessoas, que depois eu vou falar por quê, tá? Agora eu me perdi. Aí eu vou trazer cases de gamificação que a gente conhece, o Duolingo para aprender línguas. Aqui eu vou trazer cases de gamificação particulares da vida das pessoas, tá? Vou falar de como é a gamificação no Duolingo, como é que é alguns aspectos da Netflix, que daí o que eu vou buscar? Quando eu trouxer a Netflix, as pessoas vão vivenciar, porque elas sabem isso tudo que acontece na Netflix, né? Então, aquela questão de ir para a próxima fase, quando aparece o pódio. Isso eu aprendi no curso com o Fernando, tá? Bom, aí falar sobre gamificação Eu no não jogo. entendi, eu não entendi aonde que entra a Netflix? A Netflix é um case de gamificação, tem várias técnicas quando tu pode fazer teu avatar, tu pode ter vários perfis, tu podes, ele te dá o insight de tu reservar os teus jogos, tu participa do Netflix, e eles têm um Ah, método gamificado. Quer que eu explique um e pouco mais? não, é que tem acho que duas sacadas aí que Fala. vieram para mim agora como insights. O Duolingo, quando você fala do Duolingo, isso seria uma forma de ele gamificar uma entrega dele para o cliente dele. Então, através da gamificação, ele envolve o cliente dele para dentro de uma entrega dele. É isso, certo? Isso, isso, Tá. isso. E, E o que e que no tem o caso. Duolingo? O que tem o Duolingo como gamificação?
um aspecto bem interessante do Duolingo é a questão de que tu pode publicar nas tuas redes sociais e tu interagir numa comunidade. E aí, o que faz? O Duolingo, ele tem as questões que ele te sinaliza no aplicativo, ele te sinaliza por e-mail e ele gera uma competição / colaboração quando a tua comunidade Duolingo está vendo se tu evolui ou não evolui, ou tu vê outro que está evoluindo. Isso te puxa para avançar as fases. Tá. Esse público do Duolingo é um público cliente. O público Netflix é um público cliente. Então, essas duas representações são bacanas, porque você pode, neste ponto, ou isso pode ser falado, enfim, colocar que a cultura da empresa, missão, visão, valor, propósito, serviço, está tudo conectado através da gamificação para o mercado fora, olhando para fora. Porque quando você... Né? Agora, a gente tem algum exemplo de empresa que criou através da gamificação olhando para dentro? Sim, calma aí, meu querido. Ah, então ótimo. Tá. Aí tem o case. Olha só. Tem o que. Então, o primeiro momento, o que eu faço? Estou usando técnicas do meu curso de facilitação. Num primeiro momento, quem está assistindo o webinar, nós vamos procurar trazer para o dia a dia da pessoa e ela vivenciando e percebendo que o Netflix usa gamificação, que o Duolingo usa gamificação, que o PicPay usa gamificação quando está com a cashback, né? Com o aspecto de cashback. Então, que a gente não percebe elementos de gamificação, não percebe, provocar as pessoas a perceber é melhor. Provocar as pessoas que estão assistindo o webinar a perceber que no seu dia a dia já existem elementos de gamificação. Essa é a questão desse ponto aqui, tá? E aqui, nas organizações, trazer o caso do FC Games, do Amazon, que eu já falei, tá? Que é aquela questão de que em cada estação de separação de pedidos, eles têm lá a possibilidade de participar, e aqui eu vou falar de que o programa da Amazon tem uma característica bem importante, que ele não é impositivo, participa quem quer, e aí mexe com motivações das equipes. Aí tu pode me ajudando, né, Kleber? Lembra que eu vi que tu participa bastante, tá? Tu pode me dar uma correção. Mas aqui o que coloca? O ponto-chave da abordagem da Amazon é que ele é voluntário, né? Que não pode ser uma imposição a participação das pessoas em alguns processos que mexem com a motivação delas, tá? E aí eu vou, para a gente quebrar um pouco e trazer o contra-exemplo da demissão gamificada que a Netflix fez, que daí eu vou pôr assim, um case positivo e um case negativo, para trazer que nem sempre a gamificação ela tem que ser entendida como um instrumento positivo, e aqui na foto que eu coloquei, a pessoa que é o agente não está percebendo que os atores não estão participando, ok? Já viu esse? Okay. Não. Você já viu esse? Então, vê isso aí, tá? Então, contra-exemplo é um sketch do Porta dos Fundos, o nome é Demissão Gamificada. É o pior dos exemplos de como... tipo assim, é um contra-exemplo de como utilizar mal uma grande técnica, uma grande metodologia. É sério? É. Do Porta dos Fundos? Se que dá 3 minutos, seria uma coisa bacana de mostrar, sabe, Kleber? Você quer pôr o vídeo? Não sei. Analisa. Me ajuda e analisa. Dá uma olhada. Se tu conhece... Ele é muito bacana, mas é que eu não gosto... A gente não pode reforçar muito contra-exemplo, né, Kleber? Mas eu acho que dá uma pegada bacana, porque a gente pode fazer uma análise depois, porque usa pedra, papel, tesoura,
usa... Quando começa aqui, começa com o jogo da velha, mas é que fica meio escrachado e tem palavrão no meio. Ah, tá. Tá. Talvez a gente possa... Entendi. Talvez... Entendi. Tá bom. Não sei lá, tá? Ou passar o videozinho, não sei. Dá uma olhada. Aí, quando a gente está falando de gamificação nas organizações, o que a gente fala? Gamificação e a motivação. Então, o Brian Burke, ele fala que quando a gente fala de gamificação, a gente está falando sobre motivar pessoas e motivação de pessoas. Aí, aqui, eu fiz esse corte aqui, mas eu não sei se ele está no lugar certo, tá, Kleber? Se eu levo lá para cima, eu não sei. Eu preciso elaborar e ver isso aqui de novo. Aí aqui falar sobre o extrínseca, que daí fala lá daquelas recompensas, o porquê uma recompensa mal utilizada, como pode desmobilizar a equipe, quando a pessoa ela já está motivada por ela mesma a fazer algo, tu pode dar uma recompensa. E aí aqui tem alguns tópicos que eu quero colocar para ficar como telinha, sabe? Que eu agora não pus ainda. Depois falar sobre motivação intrínseca, os elementos chaves, que é competência, autonomia e relacionamento. E aí legal. Falar um pouco que tem que ter os dois, né? Então, esse é quando se fala em lutificação, tem que saber dosar motivações extrínsecas e impulsionar o desenvolvimento de motivações intrínsecas. E aí, cara, a gente morre porque a gente entrou na cultura organizacional. Tu entende como aqui é um limiar? Aí, continuando. Aí, os objetivos da gamificação. Então, quer dizer, eu não sei que momento, Kleber, se eu vou puxar isso aqui lá para frente, lá para cima, ó. Eu não sei se eu vou puxar isso aqui para cá, ó, de motivação, entende? Porque eu estou explicando o que é gamificação em jogos, falo deles, trago exemplos para não ficar muito na teoria, falo sobre motivação, e aí os objetivos, né? Que daí é alterar comportamentos, desenvolver habilidades, impulsionar inovação. E aí ele fala que o compartilhamento de objetivos organizacionais dos jogadores e da comunidade de interesse é um ponto-chave. Tá. Aí elementos de jogos e gamificações, isso aqui eu achei meio, não sei se eu vou falar, porque fica muito tópico e muita teoria. Mas aqui você pode deixar ele como elemento de fundo. A gente coloca, pelo que eu entendi, né, elementos dos jogos e gamificações. Isso, para mim, ele reflete muito mais uma estrutura, que você tem uma inteligência por trás. Eu acho que essa é a sacada. Não é simplesmente fazer por fazer de baixo para cima, não, é de cima para baixo. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Poderia ficar como pano de fundo enquanto a gente conversa sobre a questão. Eu acho que essa é a sacada. Ih, você travou para mim. Peraí, voltou? Tá. Acho que essa é a sacada, é colocar os elementos porque eles são inteligentes. Você tem que pensar, porque tem muitos pontos por trás da gamificação, que até esse ponto, uma vez que você colocou o lado negativo, então, além de conhecer o processo, você tem que ter inteligência, porque você está indo para áreas são as áreas de funcionamento dos sensíveis. São áreas cerebrais que você não vai controlar, né? Você pode levar para você aplicar a gamificação, você tem que pensar em cenário, em personagem, você tem que entender a psicologia das pessoas para que você não leve isso para o lado negativo. De repente, a pessoa tem um trauma, você coloca lá um cenário de corrida e a pessoa se acidentou, ela não vai ver aquilo com bons olhos, entendeu? Eu acho que essa inteligência que permeia o racional do irracional e que tem um risco por trás e um cuidado que precisa ter atenção, né? Legal.
Tá. Porque tu me deu a sacada, tipo assim, porque eu não queria explicar isso aqui, entendeu? Mas eu acho que é esse ponto que tu fala da inteligência, deu toda dos elementos sensíveis e que existe uma metodologia, que existe uma definição de regras. Quando eu joguei aquela vez com o Fernando disse assim, fiquei confuso com as regras. Aí eu quase morri, porque eu tinha explicado tão bem, né? Então as regras não foram claras, né? Tá. Por que utilizar a gamificação? Olha aqui o que a gente já andou aqui de conversa, hein? Olha o que já andou, tá? Aí aqui tem coisas que isso aqui é um slide do IDEC, tá? Que eu pus aqui para eu me lembrar, mas não vai estar aqui na apresentação, eu vou fazer tópicos, tá? Compreender o mundo, os jogadores conversarem entre si, similaridade em questões da vida real e estar no ambiente livre de ameaças, estimular sentidos, criar conexões entre pessoas, processos e ambiente, emoção, pensar de modo criativo, científico, tá? Então, isso aqui está dentro dessa fala aqui, ó, na verdade, ó. Certo? Tá. Né? Tá. É isso aí. Isso aqui, ó, esses eles estão aqui dentro dessa fala, né? Tá. Legal. Aí aqui eu trouxe o teu slide, tá? Sabe Então, o que me veio? utilizar... Sabe o que me veio na cabeça agora? Deixa eu jogar esse insight para você. Joga. Você podia fazer, e você que está em cima da hora, e se você quiser alguma ajuda e fizer sentido, ok. Você podia fazer a apresentação como um jogo, né? Tá doido? Você podia criar um cenário isso. como uma jornada e você falar assim, olha, a gente está aqui, olha aqui, a gente fez como uma jornada e os elementos das paradas serem os temas que você coloca. Tipo um tabuleiro? Tipo um tabuleiro, tipo um caminho com um cenário com bolinhas, assim, com caminhos, uma floresta, e você fala, olha, tá vendo? A gamificação aqui, ela pode ser boa ou ruim. Vamos escolher o caminho do bom, porque o ruim, olha o que tem. E aí você monta sempre um pano de fundo gamificado para o resultado que vai chegar no apoio da cultura. Você sempre traz o elemento para saber onde é que está na jornada. Me veio na cabeça isso, porque... A tua sacada é show. Eu tinha um pouco disso, lembra do negócio que eu perdi? Mas dá para fazer. Dá, eu posso tentar fazer, entendeu? Porque eu posso fazer o tabuleiro, vamos dizer isso, com a trilha, e fazer bullets com isso aí, que é o que tu vai ver, que pode usar o PowerPoint para fazer. Aí no final, quando eu disser a trilha que a gente faz a leitura, eu usei o PowerPoint. Vou tentar fazer, tá, Kleber? Nossa, Grande sacada. fica muito legal, porque aí você faz a jornada leve, as pessoas sabem o caminho, e conforme vai andando, você vai trazendo o tema e o conteúdo. Eu acho que isso, putz, é a teoria na prática, né? Que aí você tem umas sacadas assim, que o conteúdo... Eu acho que a gente vai estourar 1 hora, mas ok. Tá. Porque tu fala também, eu acho ótimo, acho perfeito, né? Eu acho que tu te posiciona como autoridade, eu acho importantíssimo. Aí tem a questão, ó, por que utilizar a gamificação? Aí tem esse artigo ali que tu me mandou, né? O texto aquele, como principal método adotado. E aí, Kleber, tem essa pergunta que é uma discussão que ideia que eu fazemos. Por que as pessoas gastam dinheiro e se dedicam ao esporte ou a um hobby e não demonstram o mesmo afinco no trabalho onde são pagas para ele? E aí vem o quê? E aqui nesse momento, Kleber, mas isso é um assunto para outra coisa, porque se a gente entrar nisso aqui, a gente não vai bater. Nossa, é verdade. Tu entende quando chegou aqui, que é a questão, né? Esse ponto aqui, Kleber,
que é porque as pessoas gastam dinheiro, que lá no início eu falo de o provedor, quem joga, e se dedicam ao esporte, ao hobby, e não demonstram mesmo assim. Aí o que vem? O comando e controle, a cultura da excelência operacional, a cultura do cultivo, da colaboração. Como é que nós vamos falar isso tudo, Kleber? Não, Não não dá. vai. Esse é o auge do término do webinar. É isso aí. Que aí você põe o link final falando, tá vendo? Por quê? A gente tem que pensar que a ludificação ela auxilia nesse fortalecimento de cultura. Você termina nesse auge. E a gente... duas coisas. Na verdade, tem várias, mas deixa eu falar duas, pelo menos. Ó, a gente precisa fechar 5 dicas, tá bom? Então, as 5 dicas, elas podem consolidar. Talvez a gente poderia pegar 3 dicas do conteúdo que você colocou e 2 dicas a gente coloca de conteúdo para o próximo webinar. E aí, olha só. Aí eu estava falando da cultura que eu cortei. Tu lembra que daí tu falou aqui, ó. Nessa pergunta. Agora, próximo momento que eu preciso entregar, então talvez eu tenha que pôr isso lá no final, porque eu quero trazer isso aqui, ó. E agora, como aplicar a ludificação? Só que nós vamos pensar as portas de saída, se realmente a gente para lá ou a gente usa algumas coisas. Eu acho que a gente para lá, Kleber. A gente para lá Para e lá. aí e aí nas dicas a gente pode colocar assim, ó, coloque a ludificação na prática, participe do próximo webinar. A gente põe isso como dica. E aí a última dica é essa, porque aí ali, olha só o link que legal, a gente faz um segundo webinar de como aplicar. A gente aqui está falando que a ludificação ela fortalece a cultura, é o quê? E depois no próximo webinar a gente faz um como. Entendeu? Aqui você já deu a sacada de que a cultura pode ser fortalecida através da ludificação. Por quê? Porque a ludificação ela tem toda a conexão com as pessoas. E aí a gente coloca as dicas, a gente põe assim, coloque a ludificação na prática, participe do nosso próximo webinar. Essa é uma dica. Sabe, saia do teórico e vai para a prática. Saiba como participando do próximo webinar. Então, esse próximo Coloque webinar... a ludificação, peraí, coloque a ludificação. Na prática. Tá. Tá? Participe o próximo webinar. A gente poderia, parte 2, poderia pôr continuação, tipo reload. Como é que é o nome? Reload? Não, matriz. Sabe a segunda? To be I will be continued, né? back. Vai ter continuidade, né? Participe, coloca assim na prática. Põe. Bom, o termo que usa em inglês é o to be continued, né? Que vai ter continuidade. Participe, isso. É isso, alguma coisa aqui do webinar. Próximo. Tipo Alguma assim, coisa assim, fica bem legal. Aí a gente fala dessa organização. Tá, me Tá? ajuda as dicas. As dicas tu acha que eu tenho? Esse aqui é a dica de ouro. Essa é a dica de ouro. Beleza. Tá? É isso aí. Tá, é que eu não fiz as dicas ainda, porque eu não sabia Não, bem. tranquilo. Ó, deixa eu falar outras coisas que não tem nada a ver com isso. O webinar, eu estruturo a abertura, e aí eu vou fazer algo bem direcionado ali com o histórico que a gente vem criando para criar uma introdução bem favorável. Eu, no começo, vou, de uma forma muito informal, eu vou te apresentar
tá? Vou te apresentar como Josi mesmo. Espera aí. Travou? Estou ouvindo. Tá. Então, tem essa introdução. Eu vou te apresentar como Josi e depois eu passo a palavra para o Caldeira se apresentar e depois eu passo a palavra para você se apresentar. Você se apresenta, põe o seu currículo, a tua empresa, assim, faz o teu tempo. E eu pensei, de a hora que eu passar a palavra para você, você se apresentar e já entrar no tema, porque aí você já faz tudo, não fica jogralzinho, tá? Sim, sim. Então, aí você se apresenta e fala do tema. Tá como eu pensei, tá bom. Tá. Aí, quando terminar, vamos imaginar ali perto de 6h20, 6h25, vamos colocar mais ou menos esse ponto aí como limite. Aí eu vou falar, bom, então, Josi, ok, agora terminou, agora nós vamos para 5 dicas. Eu solto a vinheta que você não vê, porque nós vamos estar numa interação do Zoom como essa. Então, você já sabe, a hora que eu falar, o microfone vai estar aberto, então só o cuidado para não ficar falando, tem uns 5, 6 segundos. Aí, a hora que volta, eu já deixei o slide preparado para a apresentação das 5 dicas. Aí, como eu conduzo? Eu leio as dicas e aí a gente comenta. Tá? Então, eu faço a leitura e a gente comenta. Essa é uma ordem, tá? Tá. Mas aí é o seguinte, aí tu separa a dica de ouro, né? Então, eu deixo todas as dicas, tá? Aí eu vou falando cada uma delas e no final eu falo, bom, então a gente agora tem a dica de ouro que a gente vai ter um webinar falando da prática, como você pode transformar a ludificação na prática. Então, fiquem conectados, etc. E aí você pode dar alguns spoilers, tá? Você pode colocar... O call action do webinar, qual é? Qual é o call action? Vai ser o próximo webinar? Ou... Tá. Tá bom. Isso. Aí, tá. A hora que terminar as 5 dicas, aí eu agradeço, passo para você falar as palavras finais, enfim, dar o seu desfecho. E aí eu sempre termino com um soquinho na câmera, tá? Aí eu falo, então tá, a gente se despede, valeu, obrigado, pessoal. Eu dou o soquinho na câmera e aí eu corto e rodo o final. Ó, os nossos encontros, eu percebi, pode ser que dê umas travadas, mas eu percebi que às vezes a tua conexão, a tua voz fica um pouco lenta, a tua imagem fica travada. Pode, principalmente quando tem os horários de pico, pode ser que a gente tenha problemas, tá? Então, assim, se você cair a conexão ou se você ficar travada, putz, super de boa, eu administro tudo ao vivo por aqui, então, de repente, assim, putz, caiu, travou, eu vou falar, Josi, olha, dá uma pausa, volta um pouquinho, exatamente para que a gente não perca nada, né? Que não fique algo com ruim. Se você tiver aqui em casa, por exemplo, quando eu faço os webinars, eu ponho cabo na internet, porque o Wi-Fi oscila muito e muitas vezes aqui eu perco o pacote de transferência. Mas é uma dica. O som teu tá bacana, imagem tua tá fantástica, tá super bem. A gente combina de... Eu, particularmente, 4:45, eu me conecto com tudo, porque eu tenho que conectar com o YouTube, com o Facebook, ver se não tem atualização de software e tal. E aí, 5 horas, se você quiser entrar, a gente entra, porque aí a gente vê toda a parte tecnológica da coisa e fica uns 20 minutos trocando ideias sobre o tema. E aí, 5:30, eu abro em ponto. Acho que em termos de organização é isso, tá? Kleber, aí o que fica dessa gravação que tu fez foi a sacada de gamificar a apresentação. Tá, seguinte, o recorte.
o recorte. Já vou anotar aqui. Ó, outra coisa. Peraí. Você acha ruim você me passar o PowerPoint, eu introduzir ele na minha esteira e você indo guiando? Pode ser? Me dá um tempo para eu te mandar esse PowerPoint, né? Porque agora eu tenho que pensar nisso, tá? Você pode me passar até amanhã, à tarde, no começo, Tá, fique tranquila, tá? tá. E aí, mas quem passa o PowerPoint é tu ou eu? Tu, né? Eu. Tu. Tá, eu pensei nisso. Até porque Porque aí se eu tiver problema de internet, tu isso, segura. isso. Eu acho Tá, que essa é a sacada, porque assim, já aconteceu de, por exemplo, quem está falando cair, eu seguro com material aqui, eu faço e etc. Não entro no detalhe. E se você voltar, mesmo que você volte no celular, de uma forma muito improvisada, você tem o teu material aí, e eu vou passando aqui e a gente vai segurando, entendeu? E tá, aí você não entendi. fica desesperada, fica super assim, tranquilo. Que mais? Eu acho que é isso. Tá. Não estresse, tá? Eu faço o seguinte, eu vou montar essa trilha, esse trilha ou trilho? Agora é trilho. A trilha você já montou. Agora é o trilho. É montar o passo a passo. Eu vou montar isso Aliás, eu vou aí. gravar um, aliás, eu vou gravar um story desse ponto, porque a semana que vem nós vamos fazer o webinar sobre isso. Eu vou fazer 2 webinars. Eu vou fazer um webinar sobre processo e procedimento e vou fazer um webinar sobre tecnologias, porque existe hoje no mundo corporativo por conta dessa confusão, o mundo corporativo não sabe distinguir ferramentas de processo e ferramentas de procedimentos. Uhum, Então, uhum, as uhum. ferramentas tipo Pipefy, ClickUp, Trello, não são ferramentas de processo, são ferramentas de procedimento, que Concordo. encadeiam tarefas. As ferramentas de workflow, de processos, que trata do começo ao fim, e aí existem Camon, algumas, tem né? várias. Várias, mas aí não, assim, não. As ferramentas free não são de processos, são de procedimentos. Então, eu vou trazer em 2 webinars essa visão, porque o mundo corporativo não sabe hoje distinguir. O Pipefy trata processo. Não, não trata processo. O Pipefy trata Uhum, procedimento. legal. E aí é um encadeamento de tarefas, né? Então tá, então o que eu faço? A gente se encontra amanhã, então, 15 para 5, tá? Anotei aqui para mim, Tá tá? bom. E aí a gente vê essa situação também de eu fico com o celular em mãos também, caso dê alguma coisa, fazer esse acesso, deixo montado aqui. Aqui é o Tá, seguinte, se amanhã chover pra caramba é um problema, tá. entendeu? Por isso que daí eu vou ter que entrar pelo celular, aí vamos ver o que que dá, porque sabe que eu moro meio no mato, né? Então aqui pode dar chuva. Mas também se tiver um temporal eu vou para um outro lugar, isso não tem problema, né? Tá. Tá bom, acho que é isso por enquanto. E aí, depois do webinar de amanhã, a gente conversa sobre o próximo. E aí tem o Paulo, esse cara aí que é fera, entende? Eu acho que ele vai dar uma. E ele traz na prática, tem várias coisas, ele tem todo o negócio dele, mas aí a gente consegue trazer ele. Nossa, vai ser fantástico. Tá bom, Fantástico. querido? Tá Tá. bom? Que mais? Acho que só. Tinha alguma coisa? Espera aí. O link, o link do webinar Hum, é, é um link é um link específico. É no Zoom também, mas é um link específico. Eu terminando aqui, eu vou pegar o link e te mando. Eu vou tá, mandar lá no grupo, tá? tá Que bom. aí a gente tem um link para específico, porque as pessoas aí não entram. Então, acho Tá que é isso. joia. Está Fechou. perfeito. Vai ser muito bom. E muito, Desafio. Desafio. muito.
Muito bacana. E olha, é business, tá? A gente, a ideia é monetizar com isso, assim, a gente começar a surfar nessa crista da onda para a gente poder começar a ecoar. O assunto de gamificação para a cultura organizacional não vejo, por isso que eu vou me engajar aí com o Tsukumo para ver se tem. Eu acho que os pilares para a cultura ainda não estão solidificados. Tem os pilares da transformação digital, a gente coloca a inovação para a cultura, mas ainda o mercado não solidificou essas bases, né? Então, a gente precisa falar, e o segundo webinar, eu acho que a gente, mesmo que a gente não traga o Paulo, que a gente pode criar um terceiro webinar, trazendo ele para um mundo mais prático, mas a gente pode, nesse segundo, concluir ainda com esse modelo de como aplicar. Eu acho que aí a gente pode ir para um terceiro para trazer a tecnologia, dá para a gente criar uma sequência disso, tá? Legal, beleza. Fechou. Depois do sucesso de amanhã, a gente pensa no próximo passo. Valeu, bom dia. Até mais, bom dia, valeu, Josi, tchau.